Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão. Um programa com assuntos para edificar a sua vida. Antes de iniciar a entrevista de hoje, se você é novo no nosso canal, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Será uma honra você continuar nos acompanhando. Então, para isso, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E a todos que estão assistindo, curte e compartilha para abençoar este canal e também a vida de outras pessoas. O tema de hoje é Liderança Ministerial, uma história de integridade. E para falar deste assunto, temos a honra de ter conosco o pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, que também é comentarista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Além de ter um currículo extraordinário com diversas formações na área de teologia. Assim como falou na entrevista do pastor Sival, podemos dizer que ele também tem um currículo do tamanho do Salmo 119. Então estamos aqui hoje com o pastor Douglas Batista. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por nos expor um pouquinho do seu tempo, para nos compartilhar um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento. Pai do Senhor, irmã Sara, é uma alegria, um prazer muito grande participar desta entrevista. Quero aproveitar para enviar uma saudação a todos os irmãos e irmãs que estarão conectados. Que Deus abençoe a todos e que essa entrevista sirva de bênção para cada um de nós. Amém. Antes de entrarmos então no assunto principal de hoje, nos conte um pouco de como começou o seu ministério pastoral. Bem, na verdade, eu sou oriundo de uma família cristã, nasci no lar evangélico, fui apresentado na igreja, no templo, com 8 dias de vida, e meu pai, de saudosa memória, era um dos obreiros na igreja. E eu fui criado então na escola bíblica dominical, fui aluno da classe D, do maternal, até hoje classe de adultos. E meu sogro também era obreiro e, na verdade, eu não desejei o ministério pastoral. Eu ajudava muito na igreja, trabalhei como líder de mocidade com a minha esposa, trabalhei como secretário da igreja, fui professor de escola dominical, mas o ministério pastoral mesmo não desejei, porque eu via o sofrimento de todos os pastores que eu acompanhava e eu não queria isso. Mas aí Deus nos vocacionou, nos chamou, e a nossa história da chamada tem um pouco de rebeldia, um pouco de desobediência, porque nós nos recusamos. E então nós passamos por uma experiência. Nossa filha primogênita, que era pequena ainda na época, adoeceu, foi desenganada, e Deus falou conosco fortemente que precisava das nossas vidas na obra, e se nós recusássemos, Ele levaria então o que nós tínhamos de mais precioso no momento, que era a nossa filha. Aí nós nos rendemos, mas fizemos a Deus um pedido naquela época, e não queríamos ser mais um, não queríamos fazer número apenas na igreja. Pedimos a Deus que nos desse o privilégio de fazer a diferença. E Deus ouviu nossa oração e nós estamos lá lutando desde então, procurando fazer a diferença. Não menosprezando os chamados de outras pessoas, mas infelizmente, como nós vamos tratar aqui de ministério com integridade, percebemos na nossa era pós-moderna que existem muitos que fizeram do chamado uma profissão. E, portanto, nós estamos aqui fazendo o máximo para servir a Deus com integridade. E só está há quanto tempo já nesse ministério pastoral? Quantos anos? Bem, como pastor presidente, eu vou completar agora em dezembro, permitindo Deus, 20 anos. Mas antes disso, então, atuei como pastor auxiliar, juntando, então, dá um pouco mais de 30 anos. Pastor Douglas, então, nessa sua caminhada de mais de 30 anos no ministério pastoral, o que é mais penoso e o que é mais gratificante em ser pastor? Vamos começar pelo mais fácil, né? O que é mais gratificante. Eu considero muito gratificante nós vermos a transformação das vidas por meio do ministério. As vidas
sendo salvas, sendo libertas, sendo curadas, lares sendo reestruturados. Isso é muito gratificante. Ver a ação do Evangelho de Cristo na vida das pessoas. Isso nos alegra muito. Além de ver essa transformação, o que traz muita alegria ao pastor é ver o crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento dessas vidas transformadas. Essa semana mesmo eu recebi um WhatsApp de um pastor que eu tive a oportunidade de discipular, está em Belém do Pará, conduzindo lá uma escola teológica, uma turma que vai ser formada agora em dezembro, e no WhatsApp ele dizia: quero lhe agradecer por todas as orientações, por todo o exemplo e por toda a oportunidade que ele teve comigo na época de trabalhar na área teológica, e hoje ele está dando os primeiros passos independente, né? Então isso é muito gratificante, ver as pessoas crescerem. Como o apóstolo João também escreveu, né? Eu me alegro de ver que os meus filhos andam na verdade. Essa é uma grande alegria. Agora, o triste é que, infelizmente, nessa caminhada cristã, nós temos o joio. E o joio traz muitos problemas para a igreja. Promovem discórdias, desavenças, fofocas, acabam criando animosidade no seio da igreja. São pessoas ingratas, são como Judas Iscariotes, né? E isso, na minha opinião, é o que traz ao pastor o maior sofrimento. Pessoas das quais nós dedicamos amor, atenção, e elas, por não serem transformadas de fato, acabam levantando o calcanhar contra a obra. Eu, particularmente, não me ofendo com questões de ordem pessoal. Aprendi nessa caminhada cristã a não me preocupar com a opinião que as pessoas têm a respeito da minha pessoa, mas me traz muita dor quando elas atacam a igreja, o reino de Deus. Nessa sua trajetória, qual o momento que você considera mais marcante? A oportunidade que Deus me deu de discipular e batizar nas águas as nossas duas filhas, a Priscila e a Jéssica, foi um momento muito importante no ministério, porque lamentavelmente nós temos muitos pastores lutando no reino, mas com a família afastada dos caminhos de Deus, e eu sei que isso traz muita dor. Então essa é uma grande alegria. Foi muito gratificante descer as meninas nas águas. E um segundo momento especial no ministério foi a oportunidade que Deus me deu para, no ano de 2017, representar a CGADB em uma audiência pública aqui na Suprema Corte, no STF, acerca do aborto, o posicionamento da igreja em relação ao aborto, em defesa da vida. Então eu nunca pensei, nunca imaginei que teria essa oportunidade de estar diante dos juízes ou dos ministros da Suprema Corte defendendo a fé cristã. Então foi um momento muito marcante para mim, de grande responsabilidade, mas que tem sido um diferencial, inclusive, no ministério de lá para cá. Muitas portas se abriram, muitos posicionamentos surgiram, inclusive a escrita da revista Valores Cristãos, da Escola Dominical, foi um marco junto com esse momento da audiência pública ali no STF. Atualmente a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Diferentes, e que demandam esforços e desafios diferentes para nós. Na sua opinião, qual é o maior desafio atualmente de ser pastor? Eu acredito que o maior desafio hoje é manter a ortodoxia, ou seja, conservar a doutrina. É a maior dificuldade. Nós vemos um período chamado de pós-modernidade. Esse período, de acordo com alguns sociólogos, ele surge depois da Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, 45, metade do século XX para cá, em que a sociedade abandonou valores absolutos, se tornou uma sociedade líquida,
Essa é a ideia de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um austríaco. A sociedade líquida é uma sociedade efêmera, uma sociedade que não se fundamenta em valores absolutos. E passou-se a questionar, então, muitos desses valores, como a família, por exemplo, a inviolabilidade da vida. E essa sociedade pós-moderna se tornou uma sociedade egocêntrica, uma sociedade narcisista, materialista, e até os valores cristãos passaram a ser questionados, a autoridade bíblica, a veracidade das Escrituras, e com isso nós adentramos um momento da história em que o relativismo cultural tem muita força e infelizmente adentrou nos arraiais da igreja também. E hoje, quando você defende o texto bíblico, a autenticidade, a inerrância, você é classificado como fundamentalista, que é um termo pejorativo usado contra os cristãos para nos taxarem de intolerantes, de que o nosso discurso é de ódio, de que nós somos preconceituosos. E infelizmente muitos líderes aderiram ao politicamente correto e fazem então corpo mole diante dessas circunstâncias. E eu acredito que esse é o grande desafio hoje da igreja, manter a ortodoxia, a doutrina bíblica tal como ela é, porque o que era pecado lá no século I permanece pecado no século XXI. Agora, entrando então no assunto principal de hoje, recentemente o senhor publicou artigos na coluna da CPAD News falando sobre líderes íntegros. Então, na sua opinião, quais as características necessárias para líderes ministeriais com integridade? Certo. Bem, o conceito de integridade é um caráter sólido e uma moral ilibada. Esse é o conceito máximo de integridade, que é sinônimo de honestidade, é sinônimo de altruísmo, também de idoneidade. E nós vivemos essa crise, é uma crise mundial, crise de integridade, crise ética e crise moral. Infelizmente, os requisitos bíblicos, por exemplo, para a ordenação de um pastor, nem sempre são observados. E a igreja vem sofrendo com isso. O texto bíblico requer que o ministro seja irrepreensível. E ser irrepreensível está relacionado com integridade. Que governe bem a sua casa, que saiba ensinar ou tenha aptidão para o ensino, que tenha bom testemunho dos de fora. E aqui que entra esse aspecto, na minha perspectiva, da integridade. O testemunho que nós precisamos alcançar não é apenas da igreja, mas o testemunho do lado de fora. Então a integridade está relacionada com isso, com ética, com caráter, com honra, com um bom testemunho. Pastor Douglas, na sua visão, qual a importância de um líder ministerial buscar uma formação ou uma especialização na área do ensino da palavra? Bem, eu tenho uma opinião acerca disso bem contundente. Inclusive, eu tenho estado ministrando em algumas escolas bíblicas de obreiros e já há alguns anos também na Faculdade de Teologia, e eu tenho questionado muito essa falta de observância do texto bíblico, como já que citei. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz que o ministro deve ser apto para ensinar. Então, eu não consigo conceber um ministro que não saiba ensinar. Na nossa caminhada cristã, a gente vê muita prática na igreja que não se coaduna com o texto bíblico. Então, às vezes, as pessoas são alçadas ao ministério por vários fatores. Por grau de parentesco, por anos de fé, por classe social, ou outros motivos, menos os requisitos bíblicos. Então, na minha concepção particular, um ministro
vocacionado, ele precisa ser apto para ensinar. Isso não significa dizer que ele precise ter mestrado, doutorado, mas que ele tenha condições dadas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, de ler o texto bíblico, ter capacidade de interpretar e ensinar a igreja. E é claro que nós temos ferramentas que nos ajudam a isto. Existe um ditado que fala o seguinte, que você não pode se levantar para ensinar se você não está disposto a sentar para aprender. Então, eu considero muito relevante o ministro aprender para depois ensinar. Mas fomos estudar teologia porque tínhamos sido chamados e queríamos fazer o melhor. Eu acredito que quanto mais alguém estudar, melhor ele pode servir no reino de Deus. E hoje nós temos tantas oportunidades. Na minha época, por exemplo, fazer teologia não era simples. Aliás, havia até uma certa resistência por parte da liderança. Eu sou de uma geração, da década de 60 e fui fazer teologia já na década de 90, fui fazer teologia e ainda havia essa resistência entre nós. E eu ouvia piadas, às vezes até ofensas no próprio culto, quando pregadores assumiam o púlpito e diziam, diploma de teologia não expulsa demônio, diploma de teologia não salva ninguém. E o recado era para mim, porque na época eu era o único estudante de teologia da igreja. E hoje não, hoje está diferente, Hoje é incentivado, é estimulado. Eu nunca ia sonhar, por exemplo, naquela época em que tinha essa resistência toda, que hoje eu seria o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral, que é responsável pelos cursos de teologia, tanto no nível básico, médio e avançado, não só os de natureza livre, também os credenciados do MEC. Então é minha responsabilidade com os demais membros do Conselho normatizar as grades curriculares, a carga horária, a ementa das disciplinas, daquilo que deve ser ensinado nas faculdades, seminários, institutos de teologia que pertencem à Assembleia de Deus. É muito importante que se estude e é muito importante que se frequente a escola bíblica dominical. Quero fazer essa ressalva, porque eu tenho estudado teologia durante esses anos e devo confessar que a teologia me ajudou, me ampliou os horizontes, mas o fundamento da minha fé eu não adquiri na faculdade de teologia nem no seminário de teologia. O fundamento da minha fé adquiri nos bancos da escola bíblica dominical e nos cultos de doutrina da igreja. Para encerrar então nossa entrevista de hoje, gostaria de pedir ao senhor para dar uma mensagem de encorajamento, de incentivo aos pastores ou líderes que estão assistindo a essa entrevista com a gente hoje. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade da entrevista e dizer a todos os nossos irmãos e irmãs, líderes em geral, que estão acompanhando, que servimos um Deus vivo, um Deus que tem poder e autoridade nos céus e na terra. Ele é soberano, está no controle de tudo e de todos. Aqueles que já estão no exercício do ministério, é necessário que se mantenha a integridade e a fidelidade para com Deus. Aqueles que estão iniciando a caminhada, que se espelhem em homens e mulheres de boa reputação. Aqueles que ainda estão na dúvida se devem ou não seguir a vocação, eu aconselho a se renderem à vontade de Deus, que, como já disse, vale mais obedecer do que sacrificar. E gostaria, em última instância, de pedir a todos que voltássemos à autoridade da palavra de Deus, que os nossos cultos não fossem cultos de mero emocionalismo. Eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo, Deus me concedeu alguns dons espirituais, creio na contemporaneidade, mas me preocupo muito com alguns de nossos cultos ditos pentecostais, onde na verdade existe muito emocionalismo, muita histeria coletiva e pouca ação genuína do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus se manifesta,
ele convence do pecado, da justiça, do juízo, e as vidas são transformadas. Então gostaria de deixar esse apelo a todos os líderes, que nós colocássemos a primazia da palavra de Deus no culto, porque o verdadeiro avivamento, despertamento e ação do Espírito Santo se dá na ministração da palavra de Deus tal como ela é. Primeira pergunta, um livro. Teologia Sistemática, de Stanley Orton. Segundo, um lugar. Ijuí, Rio Grande do Sul, minha cidade natal. Uma comida. Churrasco. Brasileiro, né? Bom gaúcho. Uma inspiração. Meu pai. Meu pai era um homem íntegro e foi ele quem me estimulou ao estudo. Ele, de fato, é a minha inspiração. Um amor. Minha esposa, missionária de lei. Desde os 15 anos de idade. Agora, um sonho. Conhecer a Palestina, que eu não conheço. Ir a Israel. Bem, eu pretendo uma viagem além de Israel. Israel é prioridade, né? Mas eu pretendo conhecer a Alemanha, a Reforma Protestante, visitar o Wittenberg, onde Lutero fixou as 95 teses. Por último, um pedido. Um pedido a Deus. Gostaria que Deus me concedesse longevidade de vida para poder fazer mais na obra. Assim como Paulo, né? Paulo disse, às vezes eu quero partir, mas porque eu sei que lá é melhor. Mas peço a Deus para ficar, para ver se eu consigo de alguma forma ganhar mais alguém para Cristo. Pastor Gluckson, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Para nós é uma honra. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, seu conhecimento, que é tão profundo e tão edificante. E nosso desejo, nossa oração para que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te dê longevidade, como é o seu pedido, para que você continue edificando outras vidas, como eu creio que vai ser edificado através desse vídeo. E também quero deixar uma pequena lembrança para o senhor, em nome do programa Falar Cristão. É muito simples, mas é com todo carinho. Amém. Muito obrigado. Fico lisonjeado pela lembrança. Então, pessoal, espero que esse vídeo de hoje venha edificar a sua vida, venha te abençoar e que possamos seguir com integridade. Que Deus te abençoe e até a próxima.